muito consistente, é o time a ser batido, que todo mundo abre o olho quando vai enfrentar. A situação está inversa agora. Eu acho que o Boca está mais preocupado com o Palmeiras. Eu também acho. E assim, e é o Palmeiras cascudo, porque a gente tá falando de um Palmeiras, tem toda a mística do Boca, caindo eliminações, mas é um Palmeiras que foi lá no Monumental já e atropelou o River Plate. Então, assim, não acho que é um Palmeiras que vai vir intimidado por conta do histórico. E pra mim, sim, se você fala do time histórico do Bianchi, você coloca da mesma forma o Palmeiras do Abel. Aí uma questão muito pessoal minha, assim, não é uma questão de analisar resultado, desempenho, é que eu ainda acho que a Bombonera, pra mim, é o cenário mais místico da Libertadores. Isso pra mim é algo inigualável. Se a gente falar de bola, de campanhas, pra mim o Palmeiras do Abel já tá no mesmo nível que o Boca do Bianchi. Daqui a pouco teremos análise tática do amigo Eu tô aguardando. André Donk. Eu quero ver essa daí. E vocês cornetem à vontade ali participar. É o Tatiquinho, me falou agora Pedro Ferrari. Tatiquinho. É o Tati. Na sua análise, você vai falar mais do Boca ou do Palmeiras ou dos dois? Mais do Boca. Mais do Boca? Falar de coisas que podem preocupar o Palmeiras, mas é em cima do Boca. Antecipar problemas. Então, antes da sua análise, Rafael Prats, o que preocupa mais no Boca? O trabalho do Palmeiras. O Palmeiras em si, né, Abel? O Palmeiras preocupa todo mundo na América do Sul. Não, desculpa, eu perguntei errado, então. Talvez eu não tenha... O que o Palmeiras deve se preocupar em relação ao Boca? O que tem o Boca que pode preocupar o Palmeiras? O Boca tem bons jogadores, né, em relação ao nível que nós temos na América do Sul. E o jogo daqui a quase um mês, para quem está em pior momento hoje, é bom negócio, é boa notícia. A gente sempre está achando que esse time do Boca tem condição de crescer. Já cresceu um pouquinho. É boa notícia para o Boca ter um mês. Porque se fosse um jogo na semana que vem, a gente imagina uma margem de crescimento menor pelo tempo menor. Sim. Como vai ser daqui a quase 30 dias, esse time jogando a Copa da Liga Argentina, esse time se preparando para o jogo contra o Palmeiras, esse time tende a crescer. Eu acho que até já esteve pior do que está hoje. Né? Contratou no meio do ano bons jogadores, não tem ainda o time, não tem o trabalho coletivo, nem se compara ao do Palmeiras, o estágio de trabalho do Palmeiras, mas como tem bons jogadores, eu acho que o Almiron pode entrosar tem recurso para melhorar o time. Daqui a um mês pode ser uma outra história. Hoje o Palmeiras está bem à frente. Quanto mais fermentar, melhor para o Boca. Não, quanto mais jogar antes, melhor para quem está melhor, né, Eu acho que teve um sinal ontem, que é um sinal até meio óbvio, né? Mas é bom não ir para os pênaltis. É bom não ir para os pênaltis. Puder evitar é melhor. É melhor. Palmeiras tem um goleiraço também, professor. Tem. Não, também, mas o Boca, até por estar inferior, o do Romero pega, né? Pênalti, hein? É a história do time que tem menos condição de ganhar na bola, ele negocia os pênaltis. O Palmeiras não vai negociar pênaltis contra o Boca. O Boca negocia pênaltis contra o Palmeiras. Mas não que nem o Corinthians negociou, né? Não, mas não foi negociação. Recorde mundial de negociação. É que a senha demorou para chegar. Você pegou a senha e tava lá no fundo. Aí não chega. Aí uma hora chegou, né? O Corinthians ameaçou o adversário com os pênaltis. Se for isso, Corinthians e Boca, vamos direto pros pênaltis. Já esquece essa coisa de jogar 180 minutos, vamos direto para lá. Números de Edson Cavani. Na susto. Tela do F3. Você pensou que era Edson Arantes? Eu pensei. O Edson dos Edson. Aí não ia ter tela para tanto número. Aí tem que ter umas 30 telas. Poxa. Edson Cavani vai enfrentar o Palmeiras. Desde a estreia pelo Boca, 4 jogos e apenas 1 gol. 5 chutes, 3 chutes certos. Muito pouco para o Cavani. Ontem a melhor oportunidade foi dele, né? Foi. Do Boca. Tá devagar ainda o Cavani, hein? Está longe daquele Cavani. Tem pouco tempo. O recorte é pequeno. Como disse o Prats, tem 1 mês até o jogo. Sim. Até lá. E às vezes o cara, como você lembrou do Paulo Rossi, às vezes o cara tá sumido no campeonato, não fez nada. Quando chega na hora do vamos ver... Eu tenho medo desses caras quando eles estão mal. Já dizia... Era melhor todo mundo bem, todo mundo empolgado. Dizia Armando Nogueira, Deus castiga quem o craque fustiga. Então não fustiga o cara, não. Deixa ele... Mas tem a questão da condição física ruim, né? Ele tá sem ritmo, tá presão, tá amarradão. E até por isso o tempo também pode ser importante. Mas o homem assusta, gente. O homem assusta. Quando a gente olhando as imagens, você falando de condição física, obviamente, ritmo de jogo, parece que ele tá preso mesmo. Porque no físico, lá, tá magrinho. Impressionante. E acho que a questão também do Cavani passa muito até do que eu vou acabar comentando, né? É de como a bola chega. E acho que esse é o grande problema do Boca. Eu falei que da média de gols, é só o 19º dos 32 participantes da fase de grupos da Libertadores e só o 24º em número de finalizações. Então é um Boca que tem muita dificuldade para criar.
Verdade que o Cavani tá longe do auge, mas assim, ele é o cara que depende da criação. Não é o atacante que vai sair, ajudar na construção, como até o próprio Suárez fez em alguns momentos no Grêmio. Ele não, ele é o cara que muito vai depender de como chegar lá. E o Boca tem certa limitação em relação a isso. Onde chegou uma bola boa e ele não... Mesmo no jogo contra o Nacional, que também perde um gol incrível. Na Bomboneira, se eu não me engano. Então tem o lado dele também, isso é fato. Tem um pé atrás com esse negócio de ser trovante, ficar reclamando que bola não chega. Sabe? Você tá com fome e vai atrás também, né? Ajuda um pouco. E tem gente que reclama que a bola não chega e quando ela chega também não cumpre. Era melhor não ter chegado. O amigo nosso falava o seguinte. Era melhor não ter chegado. A bola não chega, ela chegou. Era melhor quando não estava chegando. Ô, Prato, para fazer isso. Você disse que esse mês pode ser bom, benéfico para o Boca, né? Para acertar o time, entrosar mais com Cavani e companhia. Mas não pode ser bom também para o Abel Ferreira acertar um Palmeiras que acaba de perder o Dudu? Pode. Claro que pode. Mês? Claro que com pode. certeza. Claro que pode. Não, é que o Palmeiras, a gente já viu um Palmeiras muitas vezes testado e aprovado. Claro que perder o Dudu para o Palmeiras é uma notícia muito ruim. O Abel ontem falou, igual o Dudu nós não temos. Agora, como é um trabalho muito bem feito, um time muito organizado, um time muito bem treinado, quando você perde jogadores muito bons, claro que eles vão fazer falta, mas você consegue minimizar. Se é o time que não está no estágio que o Palmeiras está, e poucos, obviamente, estão hoje, é mais difícil. Você depende mais do jogador. Às vezes, individualmente, o time supera problemas coletivos. O Palmeiras, por ter muitas qualidades coletivas, consegue minimizar perdas individuais. Se é um time talvez não tão bem treinado como o Palmeiras e perde 2 ou 3, no caso do Dudu, como o Palmeiras perdeu, a ausência eu acho que é mais sentida. E você tem exemplos que estão aí do Palmeiras. Quem que o Palmeiras contratou para substituir o Danilo e o Scarpa? Nenhum jogador com essas características. E ele tá aí na semifinal da Libertadores. Então você tem um Palmeiras que consegue encontrar soluções. Trouxe o Richard Rios. Trouxe o Richard Rios, trouxe o Arthur, mas o que eu quero dizer é que ele não buscou jogadores com essas características. O Palmeiras não tem um substituto assim, de função do Danilo e nem do Scarpa. Mas para achar também, hein, com a qualidade dos dois. Não. Hoje em dia é difícil, hein? É difícil. Sem gastar uma fortuna. Mas mostra Danilo esse e trunfo. Scarpa. Mostra essa capacidade do Abel de encontrar soluções. E o que ele precisa para isso? Tempo. O tempo pode conspirar a favor também, não é só do Boca, não. O relógio, não, claro que pode. O relógio é para os dois. O que você me disse aqui, amigo Ferrari? Uma tela que o Donk preparou. Vamos ver essa tela, então, para ele já começar a análise e daqui a pouco ele estará na tela. Vamos Olha lá. aí. É bom que dá tempo de levantar. Exatamente. É para isso. E traz informação para o fã de esportes, Donk. A gente quer também informação, Donk, além da opinião. Quando voltar, ele já está de pé lá. Por favor, nos explique essa tela, amigo André Donk. Então, essa tela, Abel, ela mostra o número de cruzamentos só contando das oitavas de final para frente. Ó o líder, ó. E Capricha no líder aí, Donk. o líder, o Patito, mas foi muito impulsionado por aquele jogo de ida contra o Inter. Foram 55 cruzamentos da equipe do Bolívar. Eu tô colocando aqui o Barco e chama a atenção, ele é o terceiro no mata-mata com mais cruzamentos. E, ó, para mim, eu queria reforçar os minutos. Ele não jogou ontem. A gente tá falando da questão do tempo, do Palmeiras poder encontrar soluções. Isso pode ser muito bom, porque o Barco não saiu do banco. E, assim, é um jogador importantíssimo. E se ele não saiu do banco é porque ele não tinha condições. Sentiu lesão no jogo de ida. Jogou menos do que 2 partidas completas nesse mata-mata. E, mesmo assim, é o terceiro jogador com o maior número de cruzamentos. Isso chega ao ponto que eu quero falar daquilo que a gente estava comentando. A dificuldade do Boca em criar. Ele depende muito, mas muito do lado do campo. A gente viu o número de cruzamentos do Barco, são 23, sendo 12 com bola parada e 11 com bola rolando. É o cara criativo que vai para cima. Falamos do lado do Barco, que joga pelo lado esquerdo. Pode ser um ala ou um jogador até mais ofensivo. Do lado direito, tem os lances que eu separei. A gente vai falar do Advíncula, que é um jogador também que histórico, é um jogador, ele tá aqui, ó. Vou até destacar, não vou pôr cor vermelha porque você vai arrumar confusão, Donk. Não queira arrumar confusão antes da hora, por favor. Olha como ele consegue se distanciar, ter liberdade. Os 4 lances mostram ele tendo muita liberdade. Ele também era um jogador histórico da seleção peruana, né, que chegou até a final de Copa América, sendo muitas vezes lateral. O Boca às vezes joga com uma linha de 5, o que dá liberdade para os seus laterais. O Barco podendo jogar na linha ofensiva ou mais recuado, tendo o Fabra também pelo lado esquerdo. Aqui o lance do Advíncula, o quanto que ele tem a liberdade, e ele tem muita, mas muita velocidade, né? Nesse lance foi um jogo mais curto, que ele teve a possibilidade de fazer o levantamento e acabou com a conclusão para fora. Mas assim, ele não recebeu nem velocidade. Se ele for acionado em profundidade, também tem qualidade para fazer isso.
mas ele também tem numa situação que ele esteja mais aproximado com a marcação, consegue também fazer a jogada de 1 contra 1. O segundo lance também mostra muito isso. Ó como ele recebe já mais em velocidade e sempre buscando ter espaço. Então, assim... Só tem um detalhe. Com o Palmeiras do Abel, ele não vai ter essa liberdade para receber a bola. Eu duvido. Exatamente. Só se for um contra-ataque, mas mesmo assim... Isso que o Donk está mostrando, ele vai detalhar daqui a pouco ali, também, né, Donk? Esse segundo lance, principalmente, é uma liberdade de alguém para lançar do meio para a ponta, né? O primeiro lance é uma bola parada. Exatamente. É uma falta para o Boca, que ele fica mais pela direita, ele já dá um drible e já tem a linha de fundo, ou tem a chance de ir para a linha de fundo para cruzar. Esse lance, não, ele é como um ponta mesmo, ele é lançado ali. E ó quem que faz o lançamento? Barco. Exatamente, o cara que sai da esquerda tem a construção. O time não tem tanta criatividade por dentro, então ele é o cara que vai abrir. Então, essa questão de inversão de jogo, de buscar o advíncula em profundidade, ou mesmo no 1 contra 1, é um lance que pode ser perigoso. Esse lance, inclusive, se eu não me engano, é o que acaba em gol do Boca Juniors contra o Nacional. Exatamente, que acaba num cruzamento e sai o gol diante do Nacional. Então, assim, a questão do advíncula é o jogador que pode tanto ir tentar um 1 contra 1 ou ser acionado em velocidade. Então, esse é o tipo de lance que o Palmeiras acho que tem que se preocupar bastante, tanto com a criatividade do Barco para inverter o jogo ou ir no 1 contra 1, ou ele ter espaço para sair em velocidade. Aqui é até um gol, né? Olha a liberdade que o advíncula vai ter, né? O advíncula tá aqui. Com toda a liberdade do mundo, ninguém acompanhou. Tem uma falha nesse lance da defesa do Nacional que corta muito mal e aí permite que ele faça o gol. De canhota. De canhota. O primeiro gol do Boca que passou aí, acho que é do Merentiel, se não me engano, viu, Donk? O gol de cabeça no lance anterior, não é do Merentiel? Eu acho que era dele mesmo. O zagueirão do Nacional também. Não, tem a contribuição. Tem a contribuição. Eu acho que Murilo e Gustavo Gomes não cometeram uma dessa. E aqui é o último lance também que mostra muito agora dele indo em profundidade. É muito veloz. E o Boca sempre buscando ele pelo lado direito. É um lance que vai acabar, tem a finalização, mas não leva tanto perigo assim. E é até legal isso, quem cabeceia é o Fabra, né? Então, dos 4 lances destacados, sempre tendo a participação do cara do lado esquerdo pro lado direito, depois do lado direito pro lado esquerdo. Então, acho que assim, é um Boca com dificuldade de criar por dentro, não é tão criativo por ali, mas tem a qualidade do Barco pelo lado esquerdo, a velocidade e a qualidade do advíncula pelo lado direito. Eu acho que ali é onde pode incomodar. O Cavani dentro da área, se ele conseguir se encontrar com as redes, pode ser muito através de cruzamentos. Acho que esse é um caminho que o Boca pode incomodar o Palmeiras, mas assim, como a gente falou, para mim o Palmeiras é favorito, acho que ele tem todas as armas para conseguir neutralizar esses perigos do Boca, mas eu acho que é a questão a se preocupar principalmente na equipe do Boca. Se o Abel for coerente, ele escala 2 laterais esquerdos para segurar a divisão. Brincadeira. Porque Abel Ferreira já prepara a estratégia para travar esses lados do campo do Boca. Muito veloz, e já prepara umas 120 jogadas de escanteio de bola parada. É ou não é? E a gente falou dos mais veteranos do Boca, mas esse rapaz Barco, esse vai vingar no futebol, já está vingando. E mais uma oportunidade para o Boca recuperar esse rapaz com o tempo. Porque ontem ele estava no banco, mas por uma questão psicológica, né? Ele não ia entrar. Mas era uma guerra de nervos com um rival local lá, então ele estava ali no banco só fazendo o número. Com esse tempo para se recuperar, olho no Barco. Eu brinquei e tal, falei sobre a preparação, estratégias de Abel Ferreira, mas a gente até lembrava agora há pouco fora do ar de jogos históricos do Palmeiras na Libertadores. Esse Palmeiras do Abel Ferreira, por exemplo, ele chegou numa final contra o Santos em que Marinho e Soteldo estavam apavorando os adversários. Sim, e o Santos trabalhava muito com essa bola rápida para os lados do campo. Com velocidade pelas pontas. E chegou na final, o Marinho e Soteldo não foram travados. Ele teve vários confrontos contra o Atlético Mineiro em que o Hulk, jogando muito, Hulk e companhia, travaram o Hulk, inclusive esse ano, contra o Flamengo na final. Então, ele normalmente trabalha ofensivamente, óbvio, e eu falei, exagerei lá, trocentas jogadas de bola, mas defensivamente ele sempre trabalha para travar, brecar as principais armas adversárias. Ou não? O próprio Flamengo do Renato Gaúcho, que era considerado técnica individualmente melhor que o time do Abel, toda aquela cantilena, na prática foi por água abaixo. Fala família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Palmeiras iguala Santos de Pelé com 4ª semi-seguida de Libertadores. Excelência, Gustavo Gomes comemora feito que não era alcançado por brasileiro desde os anos 60.
O empate por 0-0 com o Deportivo Pereira, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, fez o Palmeiras igualar a marca do Santos de Pelé como time brasileiro com maior número de semifinais de Conmebol Libertadores em sequência. A goleada por 4-0 no jogo de ida, disputado na Colômbia, fez o Verdão administrar o resultado em São Paulo. Na avaliação do zagueiro e capitão Gustavo Gomes, fruto do trabalho consistente do clube nos últimos anos. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.